Olá, amigos e amigas da nossa amada casa, o Centro Espírita Amor ao Próximo, a nossa casa de vanguarda do movimento espírita na cidade de Leopoldina. E o propósito desse vídeo, num momento extremamente importante do ano para os cristãos, é propor uma reflexão a respeito da Páscoa na visão espírita. Obviamente, é importante que nós comecemos com a origem dessa data comemorativa. E essa origem, ela se divide em dois momentos. Na Páscoa judaica e na Páscoa para os católicos cristãos. É importante fazermos a reflexão sobre esses dois olhares. O que é a Páscoa que representa a Páscoa para os nossos irmãos católicos cristãos? Para os católicos cristãos, a Páscoa celebra a ressurreição do Cristo após todo o seu processo de Calvário, culminando na crucificação. Ela é uma celebração que inicia no Domingo de Ramos e termina efetivamente no Domingo de Páscoa. E esse é o período que nós conhecemos e que é denominado Semana Santa. No entanto, a origem dessa celebração ocorre e repousa nas origens das raízes do judaísmo. E, obviamente, essas origens depois elas foram absorvidas por todo o mundo cristão. Porque para os judeus, a Páscoa é a celebração que relembra a libertação do povo judeu após 400 anos de escravidão no Egito. Uma outra tradição hebraica, ela tem relação, e é muito interessante, com esse período, onde os judeus traziam para dividir, durante uma semana de convivência, um cordeiro. E aí essas famílias judaicas, elas acolhiam esse cordeirinho, que durante esta semana passava a conviver dentro de casa, com todos os moradores. Pais, irmãos, mães, com as crianças. E, obviamente, nesta semana de convívio, estabelecia-se ali uma série de vínculos afetivos. No entanto, no entardecer da sexta-feira, após os 7 dias, esse cordeiro, ele era sacrificado. E toda a família se alimentava do cordeiro da Páscoa. E nós precisamos destacar que esse processo ele tinha uma função para o povo naquele momento. Era uma experiência de dor, uma experiência de desilusão, e o objetivo era valorizar e exercitar o processo de libertação pela perda de alguém muito amado. Em linhas gerais, trazendo agora para o objetivo focal da nossa proposta, nós espíritas não efetivamente celebramos a Páscoa. Nós não programamos nada especificamente para marcar essa data, como fazem as outras religiões de filosofia e de fundamentação cristã. Porque nós espíritas, e o espiritismo nos determina esse tipo de conduta, nós não alimentamos nenhum tipo de dogma, de sacramentos, de rituais ou qualquer tipo de liturgia em relação ao nosso dia a dia
e principalmente, né, em relação à nossa forma de encarar o sentido da Páscoa ou a natividade de Jesus. Em verdade, nós espíritas, nós devemos reconhecer a data da Páscoa como grande e última lição do Mestre, que vai vencer todas as iniquidades para em seguida retornar triunfante em relação ao processo do desencarne. E ele, o nosso mestre, ele vai prosseguir com a sua cátedra pedagógica para asseverar desta forma, a partir do seu retorno, que permaneceria eternamente com todos nós, funcionando como uma bússola moral para os passos que viriam a posteriori. A doutrina espírita, obrigatoriamente, reconhece a Páscoa como um momento de reflexão, um momento de se manifestar todo o nosso amor a Deus, ao nosso próximo, e principalmente um momento em que somos chamados a praticar os ensinamentos do Cristo. Para o Espiritismo, a Páscoa precisa necessariamente acontecer dentro de nós, em todos os dias das nossas vidas. Portanto, muitas das vezes, temos a ideia de que Deus sacrifica Jesus para nos libertar dos nossos pecados. Mas, para que nós nos libertemos dos compromissos assumidos por nós mesmos, ou seja, dos nossos erros, das nossas falhas morais, nós precisamos estar dispostos a contribuir e utilizar os ensinamentos do Mestre como nosso verdadeiro guia. Pois nós temos a certeza que Jesus não morre para nos salvar. Jesus vive para nos mostrar o caminho da salvação. E o foco desta caminhada, deste trabalho feito por Jesus, está sempre na benevolência para com todos, na indulgência para com as imperfeições alheias e, principalmente, no perdão das ofensas. Porque este é o sentido da caridade como entendida por Jesus e, principalmente, deve ser o sentido da Páscoa cotidiana para cada um de nós, que temos a oportunidade, nesta encarnação, de engrossar as fileiras da doutrina espírita. Para nós espíritas, a Páscoa precisa obrigatoriamente representar a esperança viva da libertação de nós mesmos por meio do autoconhecimento, da ampliação dos conceitos ligados a aprendizados atinentes aos valores morais. E esses aprendizados e essa vivência precisa ser reforçado a cada dia da nossa caminhada enquanto encarnados aqui na Terra. Porque todos nós, inevitavelmente, independente da fé que professamos, somos iluminados e acrescidos pela luz que emana do Cristo redivivo. Assim sendo, descortina-se para cada um de nós, neste momento de Páscoa, uma nova reflexão. Uma reflexão diante dessa passagem, da libertação, tendo o Cristo como a nossa verdadeira Páscoa. Nossa libertação, uma vez que o Cristo clama em nossas consciências, exigindo, nos conclamando, nos convidando
a efetiva purificação de cada um de nós, por meio das nossas atitudes no bem. Que nós possamos fazer com que a verdadeira Páscoa aconteça dentro de cada um de nós. É o que nós desejamos a todos os nossos irmãos de caminhada na doutrina espírita e de todos os outros nossos irmãos que comungam de outras fés. Muita paz para todos.